Segue o fluxo, vamos lá. Se preparar pra Enem, pra vestibular. O meu nome é Júnior, sou especialista em história. Segue o fluxo, vamos lá. Questão uniforme. Vamos lá, galera. Observe a charge ao lado. A charge faz uma referência a um fenômeno da política brasileira nas primeiras décadas do século XX. É uma caricatura do que era denominado... Pessoal, durante o século XX, o Brasil estava vivendo seus primeiros anos da chamada República Velha, ou também conhecida como República Oligárquica. E uma das principais características dessa República Velha era justamente a presença dos coronéis, que muitas vezes não eram militares, mas eram chefes e influências políticas regionais. E havia um certo acordo entre o poder regional e também o poder federal, para garantir a vitória dos candidatos, para poder favorecer alguns favores. E foi justamente essa influência dos coronéis, e principalmente durante a época, para garantir a eleição dos candidatos que eles queriam, esses coronéis basicamente controlavam a influência política da sua região, e uma vez controlando a influência política, eles decidiam quem eram os candidatos que o povo deveria votar. E também, para poder meio que controlar o povo, eles forneciam alguns favores, como por exemplo aquelas questões de apadrinhamento e etc. E analisando as alternativas, a alternativa certa vai ser a letra A, o voto de cabresto, porque o voto não era secreto e quem decidia basicamente para onde o povo iria votar eram os coronéis. Então, ou seja, a alternativa A, voto de cabresto. E segue o fluxo, vamos lá responder mais uma questão da República Velha. Agora, banca Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A política dos governadores, iniciada na República Velha por Campos Salles, baseava-se no... Pessoal, já destacar bonitinho, política dos governadores. A política dos governadores era basicamente um acordo de dupla via, a qual o governo federal favorecia as elites regionais, que por sua vez garantiam a vitória dos representantes do governo federal nas suas regiões. Ou seja, era basicamente um acordo de eu voto no seu candidato e você me favorece. E vale a pena citar também que nessa época o voto não era secreto e havia também a presença dos famosos coronéis, como já falei na outra questão, que basicamente tinham um poder regional e eles garantiam a vitória dos candidatos que eram oferecidos tanto pelo governo federal como também pelos governos estaduais. E analisando as questões, a alternativa certa vai ser a letra D. Era uma teia de relações políticas ligada ao poder oligárquico, ou seja, às elites, a qual o partido do presidente se estendia até os eleitores dos municípios que eram tutelados pelos coronéis. Ou seja, a alternativa certa, letra D. Segue o fluxo, vamos lá, preparar para Enem, para vestibular, banca US. A proclamação da República do Brasil veio colocar em questão as possibilidades de participação política consciente do povo brasileiro. Enfim, estava na ordem do dia a questão da cidadania sobre as formas de participação política nas primeiras décadas da República. É correto afirmar. Pessoal, durante as primeiras décadas da República do Brasil, também conhecida tanto como a República da Espada e posteriormente como a República Oligárquica, a nossa República Velha, vale a pena destacar que não houve tanta participação popular de forma, digamos, efetiva, a não ser pelos movimentos de revolta que eram contra as políticas pregadas nessa época, que vale a pena citar que durante a nossa primeira república havia muito mais destaque político das oligarquias, ou seja, das elites, do que de fato do povão. E o povão só conseguiu manifestar seus interesses através de vários movimentos de revolta. A exemplo do tenetismo, também a revolta da vacina. Também tivemos no Nordeste brasileiro outros movimentos, como o próprio cangaço.
E também o famoso O que aconteceu, Canudos, de Antônio Conselheiro. Ou seja, a participação popular se deu muito mais a partir dos movimentos de revolta do que de fato de outras formas, por causa que o cenário político favorecia muito mais as elites brasileiras. E analisando as alternativas, a alternativa certa vai ser letra B. A participação efetiva dos trabalhadores pobres acontecia muito mais nas revoltas urbanas do que na política representativa. Ou seja, a alternativa certa, letra B.